Esse é o pessoal do canal MR Notícias, hoje aqui conversando com o empresário Fábio Miguel. Fábio, obrigado por ter recebido aqui nossa equipe aqui do MR Notícias. Prazer tê-lo aqui no nosso canal. Ô Marquinhos, prazer é meu, a você e todos os seus ouvintes aí, e também do canal. Estou à disposição aí para a gente conversar da melhor forma possível. Pessoal que está nos acompanhando, não se esqueça de se inscrever também no nosso canal, ativar o sininho aí para receber notificações, para ajudar a crescer aqui a nossa divulgação. Fábio, eu queria conversar com você sobre agricultura, política e cana, que são uns assuntos aí que a gente sabe que você domina bem. Hoje, o mercado da cana, ele está propício entre esses altos e baixos, guerra na Ucrânia? Como que está o mercado da cana-de-açúcar hoje? Olha, Marco, o mercado de cana-de-açúcar, e não só a cana-de-açúcar, como o agro, como o boi, como soja, como outras coisas, como se diz, está mostrando sinais que o preço deve ser daí para baixo. Nós estamos em setembro de 2022, nós já tivemos pico de preço, né? A cana já chegou, tá, o quilo do ATR aí, R$ 1,33. Hoje nós já estamos operando a 1,13, né, do mês, e 1,20 o acumulado. Com todas as medidas que foram adotadas pelo governo aí para baixar os combustíveis, o etanol segue na rabeta da gasolina. Então é uma tabelinha. Se a gasolina está custando R$5, o etanol você vai encontrar R$3,50 no posto. Se o etanol tiver mais caro que isso, vai segurar e não vai vender. Mas a pergunta que você me fez, a resposta objetiva é o seguinte: nós estamos numa época de acomodação de preço. Eu acho que os picos já passaram. A arroba do boi já teve a R$350, talvez até um pouco mais, né? Hoje está em torno de 310, 300, 280. Tem alguma coisa, se travar no futuro, 320. Então eu acredito que nós estamos numa acomodação de preço. O maior complicador disso são os custos, né? Quando o preço subiu assim, de carona com a pandemia, subiu de carona agora com a guerra, e vamos supor, o custo de manutenção do equipamento hoje para tocar uma lavoura agrícola tranquilamente subiu em torno de 100%. É incrível um negócio desse, né? Um balde de óleo lubrificante que era 200, hoje é 400. E tudo é desse jeito. O adubo que era 1.800, 2.100, hoje é 4.500, 5. Né? Então eu acredito que nós estamos numa acomodação de preço e todos os segmentos de uma determinada forma vão sentir um pouco. Tanto na nossa região a cana-de-açúcar, eu acredito que está numa acomodação de preço, quanto o boi, quanto a soja, quanto o milho, quanto outras coisas aí que está envolvida. A gente viu nessa pandemia, Fábio, que todos os setores aí de uma maneira geral, a gente viu o Brasil que ficou dependente dos chips lá da China e outros países. Mas o resumo que se faz é que não se pode colocar todos os ovos numa mesma cesta. Aqui na nossa região, é uma região que até pouco tempo atrás estava muito voltada para a cana-de-açúcar. Tem lá suas variações pequenas de seringueira, a soja está começando. O agricultor aqui da região, ele está começando a ver que ele tem que fazer essa variação? Você tem toda a razão, né? Se você puder ter mais como atividade, a não ser que você trabalhe para o governo, você trabalha para uma grande multinacional, ou você está estabilizado num determinado segmento. Mas a gente que está aí no agro, é interessante você ter mais que uma fonte de receita. Quando eu falo isso, mesmo sendo no agro, você ter cana, você ter soja, você ter boi, fazer essa divisão no mesmo setor, é isso que eu gostaria de isso é muito ideal, né? E não é sempre que todo mundo tem essa oportunidade. Por exemplo, talvez na cana o cara vai lá, arrenda uma propriedade, começa devagarzinho, mais ou menos da maneira que aconteceu comigo, e as coisas vão crescendo, né? No meu caso, por exemplo, hoje eu já diversifico. Eu tenho um pouco de seringueira, tenho um pouquinho de gado,
Estou começando a plantar um pouquinho de soja, não é coisa grande, mas um pouco. Os equipamentos são muito caros. Mas para quem mexe com cana, faz sentido você plantar soja, porque no intervalo entre a cana de último ano e o início de você replantar ela para iniciar um novo ciclo, a soja ou o amendoim são bem-vindos, né? Ou uma outra leguminosa, como a própria crotalária, ou até mesmo o feijão, que na nossa região não é muito comum. Mas é muito importante as pessoas diversificarem, sim. Nem sempre isso é possível. Vamos supor, você tem um cara que tem uma pequena propriedade, talvez ele tenha lá uma parte bacana, e pode ter um retiro, né? Pode ter um pouquinho de seringueira. Então eu acho que não é muito fácil, mas é o ideal, né? E a região, no meu ponto de vista, ela existe sim até uma boa diversificação, mas se tratando de Monte Aprazível, não podemos esquecer, por exemplo, aqui nós temos uma associação, uma das mais antigas do estado de São Paulo, foi fundada em 1981. E é uma região assim, bem tradicional de produtores de cana-de-açúcar, que praticam a monocultura e agora estão começando a expandir para outros negócios, bem como amendoim, soja, seringueira, etc. Ô Fábio, muito se fala que o etanol ele é um combustível limpo, tem a sua produção aqui no Brasil, o Brasil é o maior produtor de etanol. Por que a indústria automobilística não consegue melhorar o seu desempenho? Porque quando a pessoa vai abastecer, ela faz a conta dos 70% do gasolina e do álcool e tal. Por que o álcool, o etanol, ele só é usado aqui no Brasil e não conseguiu levar ele para fora para se tornar um combustível mundial? Onde a indústria falhou nesse ponto? Na verdade, não foi uma falha. Na verdade, foi assim, um renascimento. Em 1998, que começou, 98, 99, começou a tecnologia do carro flex. E foi a salvação, porque já fazia muitos anos que não se fabricava nada de carro 100% a etanol. E aí fizeram, né, uma adaptação no motor e foi uma adaptação bem-vinda, que praticamente salvou o segmento de etanol. Mas de lá para cá, o setor sucroenergético vem agregando muita coisa, vem agregando com energia, vem agregando com açúcar, vem agregando hoje com etanol de segunda geração, quer dizer, eles vão fazer um etanol do bagaço do primeiro etanol. O que eu acredito é que o etanol, para o futuro, a curto prazo, ele vai ser um segundo produto de uma usina. O que verdadeiramente vai fazer a diferença vão ser açúcar e energia. E hoje, para aquele pequeno produtor, diríamos assim, se aconselharia entrar no negócio da cana? Eu aconselharia, se a pessoa tiver uma educação financeira e ela saber realmente onde ela está entrando, né, porque a pessoa não pode, como se diz, são passos lentos para você ter passos enraizados, como eu costumo falar. Parece que não, mas eu estou na minha 28ª safra esse ano de 2022. E a minha família mexe com cana-de-açúcar desde o início da Água Limpa, que foi em 1977. Então, eu acho que a cana-de-açúcar é um bom negócio, igual outros negócios também é bom negócio, desde que a pessoa tenha disciplina financeira. Não adianta nada o cara plantar 30, 40 hectares de soja ou até mesmo de cana-de-açúcar ou outra coisa, e ele vai lá, por exemplo, e compra um equipamento que vai demorar 10 anos para ele faturar e pagar. Então não combina muito. Então o cara tem que entrar com a educação financeira, do meu ponto de vista, terceirizando o máximo possível para não fazer investimento fixo em equipamento, em máquinas de equipamento, terceirizar para a usina colher, terceirizar para plantar e ficar só com a lavoura. Eu não acho um ruim negócio, não. Você falou da Água Limpa, ela teve altos e baixos aí. Foi aquele tempo de arrenda que ficou sob a administração judicial do Jorge Mendes, depois veio aí a Petribu. Aí no finalzinho, lá em 2012, ela passou a ser controlada pelo João Inácio Cabral e pelo Everaldo Azevedo. E ela fechou as portas, demitiu muita gente e a justiça tentou algumas vezes leiloá-la. Por que a Petribu fechou, Fábio? Você era muito perto, estava muito perto do Jorge Petribu na época. Né? Eu falo que quem fechou a Petribu foi o Estado brasileiro. Não foram pessoas. Porque eu estava perto do Jorge Petribu ali, sim, e por vários momentos ele tentou negociar a usina.
até mesmo com a família, e tentou negociar, até mesmo mexendo, por exemplo, tentar comprar a dívida dela, igual ele comprou do Banco do Brasil, etc. Por questões que não cabem a mim, ele não conseguiu negociar com a família, como se diz, não está eu aqui para fazer julgamento disso, nem se um está certo, outro está certo. Eu acho que foi o que era bom para os dois naquele momento. Mas eu sei que até mesmo a família tentou vender e não deu certo de combinar com o seu Jorge. Então aí o que a justiça fez? A justiça é muito morosa no quesito de mandar isso para o leilão, entendeu? Então o meu ponto de vista é que já foram tentado várias vezes essa usina ir para leilão e ela não vai. E o Estado, como se diz, fica postergando e isso inibe pessoas, porque um dos maiores problemas que o Brasil tem chama insegurança jurídica. E a insegurança jurídica é um problema sério. Eu acho que a Água Limpa, o maior culpado dela ter fechado foi o Estado brasileiro, que ou teria que ter negociado com a família uma condição de a família tocar o negócio, fazendo um refis estadual, fazendo um refis federal, coisa que foi feito na época da administração aqui da Água Limpa, inclusive o Jorge participou, o Jorge Mendes nessa época, a associação participou e foram feitos uns refis. E estava rodando. E aí, o que aconteceu? Não combinou-se mais o negócio do Jorge Petribu com a família, que era detentora da posse do imóvel, e aí se foi devolvido para a família e pelo que eu sei, a família até hoje não conseguiu viabilizar a moagem. E o Estado não efetiva o leilão, então ela fica parada, fica travada os investimentos. Você acha que o fim dela vai ser virar ferro velho e a área ser vendida aí? Ela não tem mais condição de voltar a trabalhar, Fábio? Rapaz, isso é uma pergunta que muita gente faz para mim. Eu acho que nem tudo está perdido. A usina, como ela não está numa região de praia, uma região costeira, então ele fala, não vira ferro velho fácil. É lógico que tem muita coisa ali que tem que reformar, tem que mexer, mas a usina não é tão difícil assim de colocar ela para rodar. O maior problema da região é o problema estrutural de cana-de-açúcar. Então eu respondi a pergunta, eu acho que a Água Limpa ela pode perfeitamente um dia voltar a moer. Mas como? Precisa ter cana-de-açúcar. Hoje eu vou te dar um exemplo prático. Você pegar a Moreno de Monte Aprazível e a Moreno de Planalto, as duas juntas devem moer aí 8 milhões de toneladas de cana modestamente. Eles estão moendo 6 milhões, por exemplo. Então falta 2 milhões ainda para eles encherem aquelas duas unidades de lá. Aí você tem Tanabi, que é a usina da Guarani, falta cana de açúcar. Aí você tem a própria Cófico, que também não trabalha de boca cheia, como a gente costuma falar. Então, uma usina sem cana, aí sim ela é o ferro velho. Mas se você arrumar cana para Água Limpa, a questão de viabilizar a fábrica é perfeitamente possível. Agora, uma vez você resolvendo o problema de cana, aí você tem o quê? Aí você tem a questão jurídica, que ainda tem um imbróglio que não se resolve. Entendeu? E aí, quando não se resolve, os empresários não vão colocar dinheiro num negócio pode ter algum problema, né? Para você que é empresário do ramo, dadas essas condições que você colocou de falta de cana, para que se tenha uma maior competitividade, hoje ela está fazendo falta aqui para a região? Em termos de emprego também? Faz falta, né? Eu falo que sim. Pelo menos, você sabe, eu tenho uma propriedade ali perto, até moro lá. Para mim é uma tristeza muito grande passar lá todo dia e ver a usina fechada. Né? Muito triste. Eu acho que ela faz falta sim. Eu acho que ela não está acabada. É possível ela voltar a moer. Mas como também é possível ela não voltar. Eu, como sou um otimista, eu acho que no determinado momento vai ter espaço para ela. Mas nós temos que resolver o problema de cana até mesmo das outras usinas. Olha só como que é. E como que se resolve esse problema de cana hoje, independente de ter usina Água Limpa ou não? Condições de mercado, clima, questão do preço do custo de produção? Justamente, você vê, nós estamos na véspera de uma eleição, né, presidencial. Eu fico pensando nisso quase todo dia. Por exemplo, no governo Dilma, eles fizeram um controle artificial dos combustíveis de 5 anos.
E rebentou, tanto é que tinha 400 usinas em operação, sobraram 200 e poucas usinas. Quebrou quase 50% das usinas do país. Aí você veja bem, você não sabe, dependendo do governo que for eleito aí para a próxima gestão, e dependendo do passo que ele der em caminho de algum tipo de controle de preço de combustível, o cara tira o pé, não tira por um ano, o cara tira o pé por 10 anos, entendeu como que é, Marco? Porque já sabe que lá atrás foi uma quebradeira danada. Então, eu vejo assim, os empresários da região, eles investem no plantio de cana, mas você tem desafios. Desafios como clima, você tem desafio de custo de dinheiro alto, você tem desafio estrutural do país também. Para onde nós queremos ir com o etanol? Determinado governo, para onde que ele quer ir? Quer usar, qual vai ser a base energética, qual vai ser a participação do etanol na matriz energética do país? Então eu vejo que assim... Dos candidatos aí à presidência ou tá nebuloso? Não, eu tenho certeza que se o atual governo, que é o governo Bolsonaro, vencer as eleições, eu acredito que ele vai continuar com a política de preço de livre mercado, entendeu? Momentaneamente não está bom para nós, a gasolina baixou e os custos ficou alto, mas eu acredito que isso aí a curto prazo deva se acomodar, e nós temos que vencer os desafios de custo do outro lado daqui também. Agora, eu fico um pouco receoso num futuro governo do PT, que segundo o candidato que está aí, fala que não vai controlar preço de combustível. Mas no governo do próprio PT, do Dilma Rousseff, eles ficaram mais de 5 anos com controle artificial de combustível. E ninguém se sensibilizou com as usinas, ninguém se sensibilizou com o produtor rural, ninguém se sensibilizou com o produtor de cana. E aí levou municípios, levou um monte de coisa. Você vê quantas usinas tem fechado aí. Né? Então eu vejo que, assim, para a pergunta inicial, para resolver o problema de cana, depende de algumas coisas, de vários desafios, mas também uma espinha dorsal do governo, falar o que eu quero fazer com esse setor aqui. Para onde que eu vou com esse segmento? Pode fazer o teu negócio aí sossegado, que você, entre aspas, vai chegar, você não vai micar lá na frente. Porque é muito dinheiro investido. Hoje, para plantar 1 hectare de cana, você tem usinas aí gastando 20 mil reais. 20 mil reais para plantar 1 hectare de cana. E o do produtor gira em torno de 12, 13, 11 mil reais. Então, não estamos falando em pouco dinheiro. Precisa de investimento, precisa de financiamento público do governo, que é um setor que gera emprego, gera renda e gera riqueza. E precisamos ter uma certeza do que nós vamos fazer. Uma coisa que talvez as pessoas que estão ouvindo aqui não sabem, por exemplo, o etanol, ele não é uma commodity mundial. É um desafio que talvez um dia possa acontecer. A soja, se você plantar 5 alqueires de soja, 10 hectares de soja numa pequena propriedade tua, você sozinho no notebook, você cadastra, você entra no mercado e você vende tua soja de dentro da tua casa. A cana de açúcar não, você fica refém de vender para a usina e a usina fica de refém de vender para a distribuidora. Agora tem a nova lei aí do Bolsonaro que vai poder distribuir, a usina vai poder vender direto para os postos. Mas isso na prática não está acontecendo ainda. Isso não está acontecendo. Mas então, realmente é um desafio. Quem impede isso de acontecer? É lobby das distribuidoras? Eu falo que é lobby das distribuidoras. Porque as grandes distribuidoras, as distribuidoras gigantes, não têm interesse de pegar e ficar competindo. Por exemplo, você pega uma indústria aqui perto. Ela pode terceirizar o transporte, ela pode vender para a rede de postos aqui. Não precisa ir lá em Paulínia para voltar. O que as grandes distribuidoras fazem? As grandes distribuidoras, ela compra o produto adiantado e concentra isso na mão. Né? Então, realmente, se as usinas poderem vender o etanol direto nos postos, do jeito que foi aprovada a lei, mas ainda não está, uma hora vem um que fala que não pode, outro vem outro que fala que não pode, mas eu acredito que vai acontecer. Mas é um pequeno passo para melhora para os pequenos. Os grandes produtores não estão muito interessados nisso. Ele vai lá e vende direto com a companhia grande, já faz um adiantamento de valor, programa um fluxo de caixa e toca o barco. Eu acho que o benefício de vender direto para os postos de gasolina vai ser para as pequenas indústrias. E no caso, o Monte Aprazível, que tem uma usina fechada, é uma coisa a mais que pode viabilizar ela para o futuro. Você tentou abrir uma usina, né? Chegou a trabalhar aí, buscar as licenças lá em Santo Antônio do Aracanguá. E como que tá? Você desistiu dela, parou? Todas essas questões de mercado financeiro travaram? O que aconteceu, Fábio?
Não, realmente em 2006, 2005, nós iniciamos um projeto lá, até eu e meu irmão, nós somos sócios lá até hoje ainda, mas o que acontece? Devido a N problemas, percalço aí, a gente está em questão de stand-by. Né? Nós temos um projeto hoje, que hoje já é usina em instalação, nós já fizemos alguns investimentos lá, tem um pouco de cana lá que se você precisar plantar um volume grande, você tem pelo menos a muda, mas devido a todos esses problemas de segurança na parte do governo de ver o que é para o etanol, devido a algumas coisas, não dá para você pôr a cara no negócio, entendeu? Não tem condição. Hoje também você vai fazer um investimento aí, hoje o juro está 15%, 12% ao ano para você fazer um investimento, você não paga a conta, não fecha. Mas em questão de estrutura, ela já tem ali todo o parque industrial? Não, isso é um segundo momento. Quando você vai mexer com uma unidade industrial, primeiro você planta cana. A hora que você tiver com o canavial completo, aí você começa a pensar em moer, né? Ou senão você starta os dois juntos, mas aí demanda de muito dinheiro também, né? Lá a gente está fazendo algum escritório, já tem as configurações, de vez em quando você vai gastando alguma coisa lá. Mas o foco hoje é gastar em investimento de cana para você ter cana para a usina moer no futuro. Mas o projeto de usina Santo Antônio da Aracanguá, ela ainda não está descartada? Não está descartado, está normal, pode ser até vendido também, como pode ser uma usina, ou grande ou menor porte, entendeu? Mas nós estamos, quer dizer, a esperança é a última morte. Se eu não conseguir implantar isso aí pode ser que eu venda para alguém que tenha interesse, entendeu? Você falou que você e seu irmão são sócios lá, mas a empresa FM Agrícola, ela era, né, vocês dois, e hoje vocês desfizeram a sociedade. E um dia você me falou que essa divisão se deu para cada um seguir de um lado. Vocês resolveram de comum acordo? Teve algum tipo de problema no meio ou foi cada um seguir o seu trajeto? Não, coisa normal. Cada um segue, está no mesmo segmento, nós temos amizade, normal, não mudou nada. É que chega uma época da vida que, como se diz, você tem que seguir alguns caminhos e isso é natural de todo mundo, entendeu? Eu já não sou muito novinho também, né? Eu já estou numa idade que eu já tenho que ir dando uma maneirada também. E como começou? Outro dia você me falou que seu pai, né, família, começou lá atrás. Quando você entrou no ramo sucro energético, Fábio? Meu pai morreu, eu tinha 19 para 20 anos. E o meu pai era muito jovem, tinha 51 anos de idade. E a família já plantava cana, mas na época você plantava menos cana e sobrevivia mais gente. Hoje você está tendo que ter uma quantidade maior para sobreviver famílias. E as famílias foi dividindo. O meu pai dividiu a sociedade, e aí os sobrinhos já dividiram a sociedade. E hoje a família Miguel planta bastante cana aí, mas cada um meio por conta, entendeu? Então nós começamos lá atrás, bem pequeno, através do meu pai e dos meus tios. Fala um pouco de política. Você foi candidato a vice-prefeito em 2004, né, com o Jorge Mendes. Na época vocês tiveram como adversário o Vanderlei e o Mauro. O que você tirou daquela campanha lá, Fábio? Olha, eu vejo assim, para mim foi uma experiência boa, entendeu? Nós sempre fomos bem intencionados e na época eu achei que a proposta do atual candidato a prefeito, o Jorge Mendes, era uma proposta que batia mais ou menos com as coisas que eu penso de administração pública. E não era para mim ser o candidato a vice, né? As coisas foram se afunilando, e aí chegou um momento que não tinha uma outra pessoa que tivesse o perfil adequado para formar uma dupla ali. E aí eu acabei topando o desafio aí, e foi bom. Eu achei que foi um desafio bom. Nós não perdemos, né? Mas eu acho que tudo vale de experiência na vida, né? Desde que você tenha boa intenção, você faz uma coisa, vale experiência. Nós entramos na política, na época eu entrei na política, eu entrei e saí do mesmo jeito. Porque da minha parte eu não adotei um tom pesado a gente tem crítica, sim, de pessoas e de gestão. Mas da minha parte, eu
eu entrei de uma forma boa e saí de uma forma boa. Pena que não ganhamos, né? E depois, nas outras eleições, você participou, seu partido apoiou o Mauro, mas era aquele apoio de partido, ou você participou ali da administração, formação de governo, quando o Maurinho foi eleito, Fábio? Não, nós não participamos de... Aí a gente apoiava como partido, via qual que era o candidato que tinha alguma coisa mais perto do perfil do nosso time aí, da equipe aí, da família, dos amigos mais chegados, do grupo político. Mas assim, participar diretamente da administração da prefeitura, eu nunca participei. E depois o Márcio veio a ser vereador, vice, agora é prefeito. Já se fala que você é candidato na próxima. Verdade? Não, já se fala isso? Eu não estou sabendo, né? Mas eu acho assim, o Márcio está fazendo um bom trabalho, é uma pessoa muito digna e eu acredito que ele deva aí ver se ele vai apoiar alguém, né? Qual que vai ser a forma que isso aí vai acontecer. Lógico que nós, com certeza, como faz parte do grupo político do Márcio, nós vamos estar junto com ele para apoiar ele numa decisão que seja melhor para todos, né? Você pensa em ser candidato? No momento, não. No momento, eu penso em tocar meu negócio, em seguir aqui a minha vida, não penso em ser candidato no momento, nesse exato momento. Você faz parte da diretoria da Santa Casa e a gente acompanha já aqui há algum tempo a política da cidade e teve um momento aí, a questão de 2, 3 meses, a saída do Camargo foi muito turbulenta, a entrada do César. Você era da diretoria e continua, mas assim, o que a gente não sabe, o que aconteceu de ter esse processo de desgaste entre o Camargo e o Márcio, que eram ali unidos, trabalharam juntos, fizeram campanha juntos, você participava ali e participa ainda hoje, Fábio? Olha, na verdade, eu fui convidado a entrar na Irmandade da Santa Casa pelo Camargo. Antes mesmo que o Márcio viesse a ser prefeito, viesse a ser vice-prefeito. Na época ainda, eu acho que ele era, Márcio Miguel era vereador ainda. E eu vejo assim, o desgaste, eu acho que tanto o Márcio quanto o Camargo tiveram, assim, eles tiveram um bom relacionamento na medida do possível, sendo que, no meu ponto de vista, a Santa Casa, sendo uma irmandade igual essa, uma entidade de filantropia, ela não pode estar separado da prefeitura, entendeu? Um dos erros da Santa Casa de Monte Aprazível foi que pouquíssimas vezes a diretoria da Irmandade da Santa Casa era do grupo político da gestão municipal. A Santa Casa não se sustenta sozinha, né? Ela precisa do apoio, porque a tabela do SUS que é repassado para a Santa Casa, todo mundo sabe, aí está na televisão, está em todo lugar, não é o suficiente. Como a Santa Casa de Monte Aprazível sobreviveu sem estar alinhada com a prefeitura? Sobreviveu vendendo patrimônio. Santa Casa, quando o padre morreu, né, Padre Nunes e o próprio, na época da fundação do Basileu, muita gente ajudou a Santa Casa. E a Santa Casa, ela teve, por um período grande, muito patrimônio. E quando faltava dinheiro na Santa Casa, eles vendiam patrimônio, que também não tinha outra coisa para fazer, né? A não ser se alinhar com o prefeito, etc. Então, do meu ponto de vista, houve, assim, venceu o mandato, né, da diretoria do Camargo, a qual eu também fazia parte, e na verdade foi colocado lá pelo próprio Camargo que ele não queria mais. Ele ficou, não sei se foi 6 anos, 5 anos e meio, 6 anos, e eu acho que assim, eles duraram muito tempo, né? O Camargo trabalhou muito tempo, muito bem, junto com a diretoria dele, não tendo assim, um alinhamento 100% com a prefeitura, embora a prefeitura, mesmo na época do Camargo, sempre cumpriu com os combinados, com o contrato, com tudo que tinha. Mas diante de tantas mudanças que a economia tem, as mudanças para Santa Casa tem que ser um pouco mais rápidas, né? E realmente nós, como se diz, juntou um grupo de pessoas e assumiu ali para fazer essa ponte, né? Foi uma ponte até as coisas caminharem aí, mas nós também estamos assim, para fazer uma ponte,
né? Não foi pego aquilo a custo de briga, de nada. Foi feito um entendimento. Tanto é que a votação da diretoria atual que teve foi unânime. Entendeu? Fábio, por que não Lula? Olha, eu vejo assim, um governo que... Um governo na base do Lula não tem por que não ser um governo atrelado a vícios corruptíveis, à própria corrupção, né? Então, como se diz, todas as notícias que ele foi condenado em primeira, segunda e terceira instância e depois de último momento veio uma canetada lá e descondenou, mas e aí? Descondenou, mas não absolveu. Então, quer dizer, todo mundo sabe o que aconteceu na Petrobras, todo mundo sabe o que aconteceu no Petrolão, todo mundo sabe de todos os problemas que teve nesse governo do PT, né? Aí eu falo para você, por que você não quer uma Venezuela? Quando você fala para mim, por que não Lula? Eu te falo assim, por que não você morar na Venezuela? Ou por que não você ir morar na Argentina? Entendeu? São governos radicais de esquerda. Então, eu não tenho nada contra governo nenhum. Mas eu, como produtor do agronegócio, eu realmente tenho medo do governo PT. Porque é um governo que conversa com o MST, é um governo que aceita o pessoal invadir patrimônio e terra dos outros. O próprio Lula falou que onde se viu prender uma pessoa porque roubou um relógio. Entendeu? Para mim, eu venho de uma família e de uma criação que se você roubar um palito de dente é roubo, não interessa se é um palito de dente ou é um carro, né? Então eu acho que nós estamos num momento que as pessoas devem pensar muito no que elas querem para a própria vida. E quando alguém pensar por que não votar no PT, não esqueça da pergunta: por que não morar na Venezuela ou morar na Argentina? Ou você prefere morar onde? Em Londres? Você prefere morar nos Estados Unidos? Então, fica aí a reflexão. E por que sim Bolsonaro? Olha, o Bolsonaro é muito claro, né? Eu não sou apaixonado em Bolsonaro, não sou bolsonarista. Eu só acho que o governo dele está dando super certo, né? É um governo que tem problemas de divulgação, problema de comunicação, que eu acho que é o maior problema do governo Bolsonaro. Mas você vê, o governo Bolsonaro só nos Correios, que dava um prejuízo imenso, nos Correios, na Petrobras, de todas as estatais esse ano de 2022, segundo eu li em um determinado jornal aí, se você somar as estatais todas, elas vão dar em torno de 200 bilhões de reais de lucro para os cofres públicos do Brasil. E no governo do PT, dava milhões de prejuízo. Então, quer dizer, eu acho que o Bolsonaro, ele segue no caminho certo. E essa história de falar que ele negócio de rachadinha, negócio de não sei o quê, negócio de... Eu acho que isso aí tudo... Eu não tenho Bolsonaro para ser o Papa, ou eu tenho ele para tocar um país. Você pega o ministro Paulo Guedes mesmo. Cara, o tanto de modificação que foi feito, corte de impostos, entendeu? Um monte de coisa que é coisa de economia liberal, é coisa de quem deu certo. Você tem que copiar. Eu sou um cara muito prático. Eu não gosto de experimentar nada. Vamos supor, eu planto cana-de-açúcar, eu vou plantar uma variedade de cana que alguém já plantou ela no mínimo 5 ou 10 anos. O cara fala, vai lá, faz um canteiro, experimenta essa variedade aqui. Eu não gosto. Eu falo, não, pode experimentar e se for boa eu vou plantar, nem que eu chegar por último na fila, mas eu vou mais na certeira. Então você vai copiar um país igual a Inglaterra, você vai copiar um país igual aos Estados Unidos ou você vai copiar um país igual a Argentina ou igual a Venezuela? Não se esqueça, talvez para quem vai ouvir o que eu estou falando, eu já cheguei na Argentina quando a Argentina era rica. E vai hoje na Argentina para você ver, Marcos. Dá dó de você ver. Não dá para acreditar que um país é a própria Venezuela também. Você não lembra que eles falavam, aqui lá na Venezuela é 1 centavo de gasolina, e agora? Então, eu acho que esse governo, ele merece a chance de um segundo mandato. Não é que ele é o melhor do mundo, mas esse governo merece a chance do segundo mandato, até mesmo porque o principal concorrente dele, que aponta as pesquisas aí liderando, é um ex-presidiário. E isso é difícil. Fábio Miguel,
obrigado pela conversa, pelo papo aqui. Sucesso aí na sua carreira e até uma próxima. Beleza, Marco? Estamos à disposição. Um abraço a todos aí. Com Deus.